Oi. Dá para fazer essa análise aí também, quem se concentra em... Sim. Aí junto esse naquele, né? Mas isso, por isso que nós temos o naquele. Agora veja que naquele ponto está dando ideia de quê? De lugar. Aí na sintaxe ele passa a ser o quê? Um adjunto adverbial. Este si está com ideia recíproca. Ele não é um índice de determinação do sujeito, ele não é uma partícula passivadora. E como ele tem uma ideia de assim mesmo. De reciprocidade. Assim mesmo. Exatamente. Por isso que aqui a concordância vai ser feita com a expressão partitiva ou com o adjunto plural. O se aqui ele não está como índice de determinação do sujeito, nem como partícula passivadora. Verbos dar, bater, soar. Tá ali? Tá. Vejam como é simples, certo? Para vocês identificarem a concordância para estes verbos, dar, bater e soar. Quando mostra quem dá, quem bate ou quem soa, o verbo vai concordar com esse referente. Quando não mostra, o verbo concorda com o numeral. Então, é uma casquinha de banana para aquele aluno que não consegue diferenciar, por exemplo, o relógio, diferente de no relógio. Para quem vem me acompanhando já sabe, no relógio, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, lugar. Que na sintaxe eu vou chamar de adjunto adverbial. Por isso que o naquele tem a preposição em mais aquele, está dando ali uma ideia locativa, né? Naquele ponto, seria naquele lugar, está dando uma ideia locativa e passa a ser uma adjunto adverbial. Então, vejam a importância da preposição. Em mais é no relógio. É diferente de o relógio. O relógio eu mostro quem bate aqui é o relógio. No relógio, eu teria a ideia locativa, é adjunto adverbial. E o verbo ele não faz concordância com adjunto adverbial. O verbo faz a concordância com o sujeito. Então, vejam. O relógio deu 7 horas. Concordância com relógio. O sino da igreja bateu. Quem bateu? O sino. Caso não seja revelado quem deu, quem bateu, quem soou, o verbo vai concordar com o numeral expresso. Deu 1 hora. 1 hora deu no relógio locativo. Deram 5 horas. Deram 5. 5 deram no relógio da igreja. Cuidado com esta preposição em aqui. Geralmente associada aos verbos dar, bater e soar, a preposição em vai formar um adjunto adverbial de lugar. Aí, no caso, os verbos vão concordar com o numeral expresso. Agora, se você não encontra a preposição em, você encontra de forma clara quem bate, quem dá ou quem soa, esses referentes serão o sujeito e o verbo concordará com o sujeito. Perguntas aqui? Hein, pessoal? As expressões mais de um, menos de, cerca de, perto de, mais numeral, que são expressões que dão a ideia de proximidade, certo? Mais numeral, o verbo concordará com o numeral. Mais de um. Compareceu. Cerca de 60 mil. 60 mil foram. Agora, a expressão mais de um, quando dá a ideia de reciprocidade, leva o verbo para o plural. Mais uma vez, como é que você vai decodificar, como é que você vai armazenar este assunto, já que é cheio de regrinhas? Você vai enfatizar as observações.
Você já sabe que as expressões que dão ideia de proximidade mais o numeral levarão o verbo para concordar com o numeral. Só que a expressão, por exemplo, mais de um, quando repetida, dando uma ideia de reciprocidade, leva o verbo para o plural, certo? Então vejamos aqui, ó. Mais de um palestrante se criticaram. Olha a ideia de reciprocidade. Mais de um idoso, mais de uma criança não puderam. Olha a expressão mais de um repetida. Aí você leva isso para o concurso público. Ah, eu vou ter cuidado com a expressão mais de um. A expressão mais de um, certo? Leva o verbo para concordar com o numeral. No caso, vai ser o um. Só que essa expressão mais de um, quando repetida, quando com ideia de reciprocidade, leva o verbo para o plural. Perguntas? Agora nós vamos ver tudo isso que nós vimos. Porque tudo isso que nós vimos foi com sujeito simples. Agora vem a concordância com o sujeito composto. Ele pode vir anteposto, ele pode vir posposto. Mas é aquilo que eu falei para vocês, né, gente? Ó, sobre o sujeito composto. Quando ele vem antes do verbo é regra geral. Agora, existem particularidades. Aí você enfatiza a particularidade. Quando ele é posposto, quando o sujeito é composto posposto ao verbo, o verbo pode concordar com o elemento mais próximo. Lembra lá? Lá na concordância nominal, verbo de ligação mais adjetivo. Ah, se o sujeito for composto posposto, ele pode ficar no singular, concordando com o elemento mais próximo. Olha aqui, ó. Eu falei para vocês, ó. Por que aqui ele está no plural? Porque o sujeito é composto, posposto ao verbo. Quando o sujeito é composto, posposto ao verbo, ele pode ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo, ou ele vai para o plural concordando com os dois núcleos, que seria a regra geral da concordância. Sujeito composto, verbo no plural. Aí, ó, eu já acrescentei uma informação, porque aqui eu estou trabalhando a concordância nominal. Mas eu disse o que a vocês? Deem atenção ao verbo. Por quê? Se você coloca o verbo no plural, predicativo no plural. Se você coloca o verbo no singular, predicativo no singular. E isto aqui só existe porque temos um sujeito composto posposto ao verbo. Que é o que nós vamos ver agora, ó. Que o sujeito, quando é composto posposto ao verbo, o verbo pode ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo, ou o verbo pode ir para o plural, concordando com os dois núcleos. Aí entram as observações. Quando encontramos um núcleo em gradação, sujeito composto anteposto, qual é a regra geral? Verbo no plural. Não é isso? Sujeito composto, anteposto, a regra geral, verbo no plural. Só que existem as particularidades. Como, por exemplo, quando eu encontro um sujeito composto formado por núcleos em gradação, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Uma indignação, uma fúria desmedida, um ódio profundo. Vejam a gradação. Certo? Que eu encontro até um clímax, que é um recurso linguístico, uma figura de linguagem. Tomou conta de seu coração ou tomaram. Se eu emprego tomaram, é a regra geral, sujeito composto, anteposto. Se eu coloco tomou do singular, aí eu devo justificar. Ah, é um caso particular, porque eu encontro um sujeito composto formado por núcleos em gradação. Então é dessa forma que você leva para o concurso. Sujeito composto anteposto é verbo no plural. Mas, se o sujeito composto for formado por núcleos em gradação, o verbo pode ficar no singular, porque eu vou fazer a concordância com o núcleo mais próximo.
Núcleos sinônimos ou quase sinônimos. Verbo no singular ou no plural. A comunidade, a população, une-se no singular, concordando com o núcleo mais próximo, ou unem-se no plural, que é a regra geral. Verbos no infinitivo. Parou, gente? Quando o sujeito é representado por verbos no infinitivo, o verbo fica no singular ou no plural. Agora, onde está a observação? Se derem ideia contrária, ideia de oposição, o verbo fica no plural. Caê, não estou gostando desse assunto, é muita regrinha, muita coisa. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Levem para o concurso as particularidades. Sujeito composto, anteposto, qual é a regra geral? Verbo no plural. Aí você vai levar para o concurso os casos em que nós podemos deixar no singular. Núcleos em gradação. Quando eu encontro aqui o sujeito representado por verbos no infinitivo. Ou ainda quando eu encontro núcleos sinônimos ou quase sinônimos. Aí você coloca mais uma observação. Mesmo que o núcleo do sujeito seja representado por verbos no infinitivo, se eu encontro uma ideia de oposição entre os verbos, o verbo vai para o plural. Como aqui. Amar e odiar. Faziam. Pelo que diz a regra aqui, cantar e dançar, certo? Destacavam ou destacavam. Se os núcleos são verbos no infinitivo, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Aí, em cima disto, você observação. Se os verbos apresentarem ideias contrárias, o verbo fica apenas no plural. Perguntas? É passar a noite todinha hoje, né? Memorizando e respondendo questões. Memorizando e respondendo questões. É regra por regra, gente, aqui. Regra pela regra. Ó, quando o sujeito é formado pela expressão um e outro, apesar de termos esta conjunção aqui aditiva, né, porque dá ideia de soma, de acréscimo, de adição, o verbo ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. A concordância vai ser facultativa. Um e outro decreto trata ou tratam da questão ambiental. Quando o sujeito é representado pela expressão um ou outro, ó, eu já tenho aqui ou, que pode dar a ideia de exclusão. Mas existe o caso em que ela não dá a ideia de exclusão e eu posso deixar o verbo no plural. Então vamos pensar. Com o i, singular ou plural. Com o ou, singular. Mas se o ou não der a ideia de exclusão, plural. Sim. Vamos lá. Com o i, singular ou plural. Com o ou, singular. Mas se o ou não der, repara, mas se o ou não der ideia de exclusão, plural. E poderia ser assim, ou com ideia de adição, né? Sim, que é justamente quando ele não dá essa ideia de exclusão, certo? Veja aí o aguardente, né? Mas aí que tá, eu tô... Veja o aguardente. Isso. Criaram essa ideia. Tanto um quanto o outro. Ele não dá ideia de exclusão. Aí nessa ideia de exclusão fica no plural. Sem essa ideia, no caso de exclusão. Vejamos aqui. Luiz Fernando ou Gabriel será eleito. Aqui é uma questão até interpretativa, né? Ou um ou outro. Mas eu tenho a expressão um ou outro. Mas aqui eu também posso ter o talento ou a dedicação são necessários. Tanto um quanto o outro. Então vejam que aqui eu não encontro ideia de exclusão.
Se eu não encontro ideia de exclusão com o conectivo ou, eu já levo o verbo para o plural. Mas se eu encontro ideia de exclusão com o conectivo ou, eu posso deixar no singular. Então, é dessa forma que você leva para o concurso público. Ó. Estão vendo essa expressão aqui, uma das que? O que vocês vão fazer em casa? Um e outro, um ou outro, uma das que. Vocês vão tomar cuidado com estas expressões. Por quê? Elas podem levar os verbos tanto para o singular quanto para o plural. E a expressão uma das que vai ter a sua particularidade. Se eu deixo o verbo no singular, concorda com uma. Se eu levo o verbo para o plural, concorda com das, aquelas. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. A abelha é uma das espécies que se encontra. Se eu coloco o verbo no singular, eu vou concordar com uma. Se eu coloco o verbo no plural, eu concordo aqui, ó, as espécies. Aquelas daquelas espécies. Note que se a opção é pelo singular, a concordância é feita com a abelha. A abelha é uma ela. Se o plural, com uma das espécies. Vocês poderiam colocar isso aqui, sabe onde? Naquelas expressões partitivas. A expressão uma das ou um dos fica naquela mesma contextualização das expressões partitivas, né? Porque nós vimos que com as expressões partitivas, o verbo pode ficar no singular ou no plural quando acompanha uma expressão adjunta no plural. O mesmo acontece aqui, ó. Perguntas? Vamos lá. Mudei aqui o slide. Um e outro. Tá em ideia de adição. Verbo no. Verbo no singular ou plural. Um ou outro. Verbo no singular com ideia de exclusão. E se não der ideia de exclusão, verbo no. Uma das ou um dos. Singular ou plural. Sujeito composto mais palavra resumitiva, como eu estava falando para vocês, né? Eu até dei o exemplo. Vinho, dinheiro, mulheres, nada o alegrava. Se o sujeito é composto e apresenta um núcleo resumitivo, o verbo vai ficar no singular concordando com esse núcleo resumitivo. Crisântemos, hortênsias, ainda bem que eu, quando estava montando os slides, né, hortênsia estava com C. E olha que eu tirei isso aqui de uma literatura, um site bem, certo, famosinho. Gente, hortência é com S, viu? Hortência não é com C, não. Essa questão do nome da pessoa é tão... Vocês viram, já viram ortografia lá com... Olha, a jogadora de basquete também é com C, né? A hortência com C é uma hortência com S. A hortência com C é uma hortência com S. Então, aquela hortência com C não faz referência à flor. Porque a flor é com S. Essa questão dos nomes serem grafados de formas diferentes, pessoal, é gramaticalmente um erro. É gramaticalmente um erro. O mesmo acontece com Luiz. Luiz, na nossa gramática, ele deve ser grafado com S. Até porque a gramática deixa bem claro que os substantivos próprios devem ser grafados com S. No caso de hortência, hortência é com S. Hortência não é com C. Estudar ortografia ainda não foi? Sujeito composto depois do verbo. Pronto, ó.
Tudo que vimos até então foi a particularidade do sujeito composto o quê? Tudo que vimos até agora sobre o sujeito composto, ele estava o quê? Anteposto ao verbo. Agora nós vamos trabalhar o sujeito composto depois do verbo. Tentem pensar assim, gente. Se o sujeito é composto antes do verbo, a regra geral é verbo no plural. Só que existem as particularidades. Essas que acabamos de ver. Um e outro na adição, verbo no singular ou no plural. Um ou outro na exclusão, verbo no singular. Se não dá ideia de exclusão, verbo no plural. Uma das, um dos, verbo no singular ou no plural. Isso tudo ele composto antes do verbo. Agora nós vamos ver as observações do sujeito composto. Ainda teve, né, o sujeito composto antes do verbo com o núcleo resumitivo. Que ele fica no singular o verbo concordando com o núcleo resumitivo. Agora nós vamos ver o sujeito composto depois, ou seja, posposto ao verbo. Já foi dito a vocês hoje. Eu posso concordar com o núcleo mais próximo ou com os dois núcleos, os dois elementos. O verbo fica no singular concordando com o primeiro núcleo, ou o verbo vai para o plural concordando com os dois núcleos. Ó, compareceu ao conselho de classe o diretor e os professores. Na prova, como vocês vão se comportar? Opa, é concordância verbal. Fato de comparecer. Vou fazer a pergunta, quem compareceu? O diretor e os professores. Opa, sujeito composto, posposto ao verbo. O verbo pode ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo, ou no plural, concordando com os dois núcleos. Perguntas? Nesse caso aí, só o diretor não apareceu, né? Não. Não, porque você tem o i aditivo. Ó. I. Ele está dando a soma, ele está dando o acréscimo, ele está dando a adição. Eu não poderia, Vitor, ter essa interpretação de compareceu ao conselho de classe o diretor e os professores. Porque o i está dando a ideia de soma, de acréscimo e adição. Seria como eu dissesse assim, ó. Compareceu ao conselho de classe o diretor e compareceram também os professores. Aqui nós temos concordância facultativa porque o sujeito ele é composto posposto. Aí a gramática deixa claro que o verbo ele pode ficar no singular concordando com o núcleo mais próximo. Se no lugar de o diretor fosse os professores, só poderia ficar no plural. Tá vendo? Só poderia ficar no plural. Quando a gente pensa que tá acabando, né? Ó, sujeito composto, não importa se vai ser posposto, se vai ser anteposto, formado por pessoas gramaticais diferentes. Deixa eu dar um macete para vocês. A primeira manda na segunda. A segunda manda na terceira. A terceira não manda em ninguém. Como assim, Caí, essa história de mandar? Parou. Se o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes e eu encontro a primeira pessoa, nós. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda. Se o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes e eu não encontro a primeira, só encontro a segunda e a terceira, entre a segunda e a terceira, quem vai prevalecer? A segunda. Vós. A terceira, coitada, fica em último caso. Vejamos aqui. Vossa Excelência se posicionou. Aqui, gente, nós já vamos ter até um outro caso particular de concordância, quando o sujeito ele é representado por um pronome de tratamento.
Quando o sujeito é representado por um pronome de tratamento, o verbo deve ser flexionado na terceira pessoa. Não só o verbo, como também os determinantes. Então, quem está tomando nota, cuidado. Sujeito representado por um pronome de tratamento, porque o pronome de tratamento ele se refere à segunda pessoa. O pronome de tratamento se refere à segunda pessoa, que é justamente a pessoa com quem eu falo. Mas o verbo e os determinantes são flexionados na terceira. Vossa Excelência se posicionou acerca do crescente desemprego no país. E não posicionaste. Porque você pode pensar, ó, que tem aqui a segunda, vai ser vós. Não é isso? Mas aqui é quando eu tenho pessoas, um sujeito composto, formado por pessoas gramaticais diferentes. Vejam aqui, ó. Você, seu amigo e eu. O você, ele equivale a que pessoa? A segunda, porque é um pronome de tratamento. Seu amigo. Terceira. Eu. Primeira. Eu tenho primeira, segunda e terceira. Quem vai mandar? Primeira, nós. Então o verbo tem que ficar no nós lá. Vamos ver. Você, seu amigo e eu fomos. Opa, nós fomos ao farol naquele dia. Ficou claro? Ficou claro? Você é que pessoa? Segunda. Seu amigo, ele. Terceira. Eu, primeira. Então, tenho ali primeira, segunda e terceira. Quem vai mandar? Primeira. Resumindo tudo, nós. Nós fomos. Aí vem a observação, né, gente? Cuidado com os pronomes de tratamento, porque os pronomes de tratamento levam o verbo para a terceira. Aqui, ó. Qual é o plural do tu, gente? Qual é o plural do tu? Vós, né? Tus não, viu? O plural do tu é vós. Então, cuidado. Tu e o teu. Eu tenho segunda e terceira. Ok? O que acontece aqui? Se eu tenho segunda e terceira, quem vai mandar? Segunda. Mas, na nossa língua, é aconselhável que se use a terceira. Por quê? Porque essa forma da segunda pessoa voz, ela está em desuso. Não importa se está em desuso, vocês levam para concurso público também. Porque isso aqui não foi abolido, certo? Não foi abolido. Não usamos no nosso dia a dia, mas nós sabemos desde o primeiro dia de aula que não escrevemos e falamos da mesma forma. E que o concurso público, ele quer a norma culta. Ele quer aquilo que está na gramática. Então, vejamos. A opção pela terceira pessoa do plural se deve ao desuso do pronome vós e respectivas formas verbais aqui no Brasil. Tu, segunda pessoa, e ele. Pelo que nós vimos aqui. Tu e ele. Vós. Certo? Vos tornareis, segunda pessoa do plural. Prevaleceu a segunda pessoa do plural. O verbo ficou na segunda pessoa porque esta tem prioridade sobre a terceira. Mas eu poderia dizer no meu dia a dia, tu e ele ficou. Ou seja, vocês, né? Ou melhor, ficaram, né? Eu poderia dizer? Na língua falada. Para o concurso público, vai predominar a segunda. Porque essa forma voz, ela está em desuso na nossa língua. Eu acho que agora vem a melhor parte. Vamos ver. Espero que seja. Não. Ainda não é a melhor parte. Não se preocupem não, porque a melhor parte é a mais fácil. Não se preocupe, porque isto aqui nós já vimos. Ó,
Verbos impessoais, nós já vimos. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. E o que foi dito a vocês? O verbo concorda diretamente com o sujeito. Se não tem sujeito, o verbo vai concordar com quem? Se não há sujeito, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Isto aqui nós já vimos. Ao estudarmos o sujeito, a oração sem sujeito. O que você vai levar para a prova? Verbo haver no sentido de existir, certo? O verbo fazer indicando o tempo passado, o tempo decorrido. O cuidado que vocês devem ter é que na concordância, quando o verbo principal em uma locução verbal é impessoal, essa impessoalidade recai sobre o verbo auxiliar também. Como, por exemplo, aqui, ó. Sábado vai fazer 3 meses. Por que vai fazer e não vão fazer? Porque o verbo fazer aqui está indicando o tempo decorrido. Então, é verbo impessoal. Fica a locução impessoal. Na reunião devia haver umas 20 pessoas. E por que não deviam? Porque o verbo haver está no sentido de existir. Aí a locução verbal fica impessoal. Numa locução verbal, ao encontrarmos um verbo impessoal, a impessoalidade recai sobre o verbo auxiliar também, ficando a locução verbal impessoal. Ok? Aí basta você saber identificar os verbos impessoais da nossa língua. Agora sim. Para fecharmos o nosso encontro. Olha ele aí. Olha o danadinho do verbo ser. Deixa eu tentar montar aqui o macete. Sujeito. Sujeito. Verbo ser. Predicativo. Vamos lá. Quando o sujeito é uma coisa e o predicativo é um substantivo, é uma coisa também, o verbo ser concorda com a coisa predicativo. Caio, eu não entendi não. Vamos lá. Eu tenho aqui, minha preocupação é uma coisa ou uma pessoa? Minha preocupação é uma coisa ou uma pessoa? Coisa. Verbo ser. As atividades. As atividades é coisa ou pessoa? O verbo ser vai concordar com o predicativo coisas. Sujeito no plural, coisa. Mais predicativo, coisa. Vamos lá. Aqueles coqueiros, eu tenho coisa. Só que essa coisa está no plural. Mais o verbo ser. E o predicativo, coisa. Predicativo, coisa. Só que essa coisa está no sim. Gular. E aqui, gente, coisa no sim, gular, e coisa aqui no plural. Verbo ser vem para onde agora? Concorda com o sujeito, coisa no plural. O verbo ser prefere sempre... Até aí sim, só quando é coisa. Porque quando é pessoa, ele corre para a pessoa. Olha aqui, ó. Sujeito pessoa ou predicativo pessoa. Pessoa. Verbo ser. Pessoa. Os colegas da faculdade eram a sua maior recordação. Opa. Pessoa. Plural. A maioria, grande número, a maior parte. Lembram essas expressões partitivas?
Lembram? Mais o verbo ser, e aí? Pessoa e pessoa. Aqui, ó. Porque a sua maior recordação está se referindo o quê? À característica da pessoa. É o predicativo. Essas expressões aqui formadas, gente, com auxílio, expressões partitivas, nós já vimos hoje? Ó, a maior parte são japoneses. Eita. Então, partitivos, verbo ser, predicativo pessoa. O verbo vai para onde? Pessoa. Posso apagar aqui? Mesmo que fosse pessoa no singular e outro no plural, ele preferia pessoa. Prefere a pessoa. É como nós vamos tentar ver aqui, ó. Só que entre uma pessoa e um pronome pessoal, o que é que eu vou encontrar? O pronome pessoal, ele corre para fazer a concordância com o pronome pessoal. E o pronome pessoal da pessoa? Ó, o pronome pessoal na função do predicativo. Eu tenho aqui, ó. O autor da música não é pessoa? Verbo ser, mais, ó, pronome pessoal. Se eu rotulo que a pessoa prevalece, aqui eu erro, porque o verbo vai concordar com o pronome pessoal. É muito, é pouco, é mais, dia, é menos dia. Aqui tá fácil. Que são as expressões que vão dar ideia quantitativa. Sempre no singular. 300 milhões é muito. Algumas pessoas poderiam pensar, 300 milhões são muito. Não. As expressões que dão ideia de quantidade, formadas com o auxílio do verbo ser, é muito, é pouco, é mais dia, é menos dia, é demais, é suficiente, é bastante. Ao indicar quantidade, ficam no singular. 200 mil reais é mais do que eu preciso. Tudo isto, isso, aquilo e o sujeito. Olha aí, ó. Tudo é pronome. Verbo ser concorda com o predicativo, que vai ser o sujeito. Olha só que interessante. Muitas pessoas pensariam que o sujeito aqui seria tudo. Mas o sujeito, no caso, vai ser comemorações. Você considera comemorações como sujeito, porque você poderia dizer comemorações são tudo. Você está considerando comemorações como sujeito, não como um predicativo. O predicativo aqui seria o tudo. Por quê, gente? Pensem comigo. O verbo ser ele não está no rótulo do verbo de ligação. Pensa comigo para finalizarmos. O que é o verbo de ligação? Ele tem que fazer o quê? Ligar. Ele tem que ligar o quê? Uma característica ao sujeito. Se eu considero comemorações como sujeito, certo? Prestem atenção. Se eu considero comemorações como sujeito, eu considero tudo como um predicativo. Mas eu não poderia dizer que tudo é comemorações? Poderia se dizer tudo é comemorações, porque o verbo estaria concordando com o sujeito tudo agora, e não com o predicativo comemorações. Então, neste caso, vai depender da forma como você analisa a sua oração. Na indicação de horas de distância, vai concordar com o numeral. Não é isso? Se eu tenho hora, se eu tenho distância, ele vai concordar com o valor numérico. Na questão de datas, pessoal, é até uma problemática no dia a dia. Algumas pessoas perguntam, ô Caê, é 26 de abril ou são 26 de abril? As duas construções estão corretas. Se você diz é 26, a concordância fica subtendida com a palavra dia. É dia 26. Se você coloca são 26, a concordância é feita diretamente com o numeral. São 26 dias corridos no mês de abril. Certo? Ela vai ser invariável.
principalmente a palavrinha vista. O que eu posso flexionar é o verbo. Certo? Inclusive, o nosso excelentíssimo governador, em uma das suas entrevistas, ele falou: haja visto. Haja visto. A expressão haja vista é invariável. Ela vai ser sempre apresentada nessa forma feminina mesmo. O que pode ser flexionado é o verbo. Ok? Quem quiser os slides, eu estarei disponibilizando depois, certo, gente? Não mais a todos, boa noite e até a próxima.